Os gastos dos brasileiros com viagens ao exterior cresceram 34,8% no primeiro semestre. O Banco Central acredita que a melhora se deva à queda do dólar. A queda do dólar fez com que os brasileiros voltassem a gastar um pouco mais com viagens para fora do país. As despesas dos turistas brasileiros no exterior nos 6 primeiros meses do ano somaram 8 bilhões 805 milhões de dólares, uma alta de 34,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Só no mês de junho, os gastos foram de 1,5 bilhão de dólares, 10% a mais do que em junho de 2016. A retomada dos gastos com viagens internacionais acontece depois de uma queda de 16,5% no ano passado, quando atingiu o menor valor desde 2009. Os gastos de turistas brasileiros no exterior e de turistas estrangeiros no Brasil entram na conta de serviços, que é um dos itens que compõem as contas externas. A balança comercial que une as contas externas e internas do país fechou o primeiro semestre com superávit de 715 milhões de dólares, o melhor resultado para o período em 10 anos. William, esse aumento aí mostra que a crise não é tão profunda quanto parece ou aquele velho ditado que diz que a crise não é mesmo para todos? Eu acredito na segunda hipótese, que a crise não é a mesma para todos. Eu não posso acreditar que um país não esteja em crise com 14 milhões de desempregados, com um país que está correndo o risco de voltar ao mapa da fome de acordo com a ONU, né, com os dados, com o que é proposto pela ONU. Então, o que a gente analisa é uma situação voltada mais para um público específico, né? A redução do IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras, favoreceu bastante isso daí. Obviamente, a questão da pequena queda do dólar, né, também auxilia bastante, mas quando a gente analisa, é um público muito específico, né? Então, nós começamos a pensar as políticas públicas que estão sendo pensadas. Nós tivemos aumento do PIS e COFINS, que a grande maioria da população utiliza combustível. Nós temos redução de IOF para uma pequena parcela da população que tem condições de acessar. O que está certo, não estou condenando quem tem essa condição, mas a questão que eu questiono é a política pública, o foco da política, né? Então, é uma situação que os gastos no exterior estão deixando de ser aqui, ou seja, o nosso turismo nacional está começando a ser discutido e pode vivenciar uma crise também. Então, nós temos essa situação que precisa ser dialogada e pensada. Ao meu ver, indica mais um benefício específico para um pequeno grupo, em detrimento de uma grande maioria. Você falou sobre os 14 milhões de desempregados que a gente tem hoje, né? São os dados mais atuais, porque assim, a gente teve crescimento de empregos nos últimos 3 meses, mas o crescimento não é tão exponencial assim, na casa dos milhares, né? 60 mil, 30 mil, nessa faixa. Mas os 14 milhões que a gente tem são resultado de políticas da economia do governo anterior, do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi quando começou a explosão do desemprego. Não, com certeza. Não. O governo Dilma Rousseff, ela fez um acordo para poder tentar agradar a categoria financeira, né, um clube financeiro, digamos assim, colocando na época o Joaquim Levy como ministro da Fazenda para poder agradar o setor financeiro. E isso, no início, ela rompeu com a situação das bases para poder desenvolver outras situações e, obviamente, desagradou também o setor industrial, né? Mas o que acontece? Nós vemos que nós temos uma retomada muito simples do emprego, como você comentou, nos últimos 3 meses. A questão é analisar a qualidade desta retomada do emprego, porque se nós analisarmos, serviços e comércio foi o que mais cresceu. A indústria está lá embaixo, está com um déficit muito alto na questão do emprego e vale lembrar que é a indústria que paga a melhor massa salarial. Então, se nós temos uma redução da massa salarial colocada no mercado, colocada na economia nacional, nós temos um problema futuro lá na frente que pode cair mais ainda a demanda. Então, essa situação é uma conjuntura econômica que precisaria de mais ação do Estado, que já começou na época Dilma, quando ela tentou fazer o ajuste fiscal, ao invés de romper com um modelo, digamos assim, tradicional, para poder colocar uma economia desenvolvimentista, de fato, fazendo com que se discutisse as situações da dívida e investisse mais, cada vez mais no Parque Nacional Industrial e outros segmentos da economia, como, por exemplo, o turismo, que nós falamos aqui agora, nós teremos uma outra situação. Então, teve um erro, sim, no governo Dilma, em buscar uma política monetária contracionista, e isso deu resultado. Mas também nós temos uma situação desse malogro do último ano para cá, porque já seria uma condição para poder ter uma situação melhor se tivéssemos uma política voltada para o Parque Nacional.
Quanto tempo, mais ou menos, talvez não seja tão científico assim, William, mas para que uma política de Estado traga resultados? A gente espera que, o governo Temer fez isso, então daqui a tanto tempo a gente vai ver um resultado disso. Se tiver uma política voltada para a geração de emprego de fato, a tendência depende do segmento, depende do aporte, de como vai ser a estratégia. Mas a gente pode colocar aí, nas melhores das hipóteses, 6 meses a 2 anos, talvez. Né? Mas o problema é que a gente vê mais ações voltadas ao mercado financeiro do que, de fato, a situação do trabalho. A reforma trabalhista, ela vai ter uma situação de aumento de pessoas terceirizadas. Vai aumentar posto de trabalho, mas não quer dizer que vai ter uma qualidade no emprego. Então, principalmente na questão salarial. Então, é uma situação que precisa ser pensada, qual vai ser o reflexo disso. Daqui 2 anos a gente pode discutir mais. A PEC dos gastos a gente já está sentindo um pouquinho o que está acontecendo, que está refreando alguns investimentos já. Entendo.